todos vocês que vão assistir esse vídeo. Essa mensagem, na verdade, foi uma surpresa para mim, depois de ver algumas das mentiras que andam circulando no YouTube, principalmente no que concerne a soteriologia, que é o estudo da salvação. Então, é importante que os irmãos anotem os textos que eu vou passar das Escrituras e usem a coerência para ver realmente o quanto fomos enganados por esse sistema religioso e o quanto ainda muitos persistem alienados em doutrinas pagãs, em doutrinas do sistema religioso errôneas que conduzem a diversos outros erros. Vocês vão prestar atenção. Do que eu estou falando aqui? Eu fiz um pequeno PowerPoint para a coisa ser mais assim, didática, né, para que você possa compreender de maneira ilustrada, de uma maneira que você não vai deixar de observar como nós fomos enganados. Como realmente é importante que nós prestemos atenção naquilo que nós aprendemos desde cedo, tá? E deixa eu ver se está aparecendo aqui a tela para vocês. Acho que está. Então prestem muita atenção aí, queridos, comigo, nessas ilustrações. Mentiras do sistema religioso quanto à salvação. Né? Em que eles nos enganaram e o que as escrituras realmente ensinam. Nós vamos começar com a mentira do pecado original. Se você fizer uma breve pesquisa, você vai descobrir isso aqui, ó. No cristianismo, que é uma doutrina só do cristianismo, não existia no judaísmo, não existe no Islã, tá? Os hebreus jamais ensinaram isso aqui. A questão do pecado aparece no cristianismo, principalmente em Santo Agostinho. Isso aqui é Agostinho de Hipona, lá, um contemporâneo do Constantino, que bagunçou, né, de vez o cristianismo, que associa o pecado à culpa herdada por todo o gênero humano, depois de Adão e Eva sucumbirem à tentação do diabo e, devido ao seu orgulho e egoísmo, rejeitarem o amor e a obediência devida a Deus. Assim sendo, o pecado original tem para Agostinho um caráter congênito e hereditário, ou seja, está dentro do homem desde o nascimento. Pois em Adão toda a humanidade pecou, abrindo as portas para a entrada do mal, da morte física e espiritual de todas as suas consequências. Então veja o que eles nos ensinaram, talvez de forma subliminal ou inconsciente, porque nós crescemos ouvindo mentiras. E eu também, não sou diferente de ninguém, tá bom, amados? Isso aqui nós temos que redescobrir com muita ajuda do Espírito do Eterno e com muita luta. Então o que eles ensinam? Que eu, você, seu filho, todos nós somos culpados pelo pecado de Adão. Nós não estávamos lá no paraíso, nós não recebemos o mandamento para não comer da árvore do bem e do mal, só que nós somos culpados pelo que Adão fez lá. Isso tem cabimento para você? Isso tem lógica? Nós agora somos responsáveis das pataquadas, dos malfeitos de outros. É isso o que o pecado original ensina. Pois bem, o que as escrituras dizem, para tornar uma longa história bem curtinha para nós? A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu, guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Você quer um texto mais claro do que Ezequiel 18, 20, que diz que a alma que pecar, essa morrerá, que o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho? Logo, nós não somos culpados pelo pecado de Adão. O que nós recebemos de Adão foram consequências do pecado dele, não o pecado dele. Porque essa lógica mentirosa do sistema romano, né, que veio de Agostinho, foi depois para as denominações protestantes, todas elas creem nessas pataquadas, é que o homem já é culpado no nascimento. E isso levou a outra mentira. Que mentira foi essa? Ao dogma da Imaculada Conceição. Agora, senhores presbiterianos,
Vocês acreditam nisso também? O pessoal calvinista que é ligado a Calvino, a essas ideias aí do Augusto Nicodemos, esse pessoal todo aí que ensina a predestinação, vocês creem nisso aqui também? Na Imaculada Conceição? E o que é a Imaculada Conceição, irmãos? A Igreja Católica Romana, no século XIX, outro dia desse, mais precisamente no ano 1854, através do Papa Pio IX, acrescentou aos seus dogmas mais uma exceção: a Virgem Maria, mãe de Jesus, que teria sido concebida sem o pecado original. Então, de todos os seres humanos que já nasceram, 2 pessoas apenas, são 2 exceções, segundo eles, claro, não tinham o pecado original, porque logo, se tivesse o pecado original, se todos que nascem são culpados do pecado de Adão, logo o Messias teria nascido já culpado. E a Virgem Maria também já não seria mais imaculada, seria uma pecadora. Mas olha o que diz aqui: teria sido concebida sem o pecado original, a Virgem Maria, é isso que eles ensinam, e segundo este dogma, a Virgem Maria teria sido preservada desde sua concepção de toda contaminação do pecado original, devido à providência divina, pois ela haveria de ser a mãe do Messias. Então vamos analisar comigo. Será que a Virgem Maria nunca cometeu pecado? Sim, porque o Evangelho diz que quando ela encontra a prima dela, ela diz: o meu Salvador, minha alma se alegrou no meu Salvador. Então é lógico que ela precisava de um Salvador. A Virgem Maria pecou. Quando se trata do Messias, é óbvio que ele nunca pecou e tampouco nasceu já culpado do pecado de Adão. Ok? É óbvio. Como todos os seres humanos. Gente, o que é pecado? Pecado é uma ação. 1 João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Logo, só há pecado quando há ação. Assim como só há crime quando há a execução do ato. Sem a prática do ato, você não é culpado de nada. Como eu posso culpar uma criança que acabou de nascer de ser cobiçosa, de ser arrogante, mentirosa? Como eu posso culpar um recém-nascido, um infante, dos pecados de Adão e Eva, meus irmãos? Tem sentido isso? Lógico. O pecado só é concebido, segundo Tiago, capítulo 1, quando você deseja, quando esse desejo está vinculado à tentação e o pecado é gerado. Logo, se a mente não tem maturidade para processar algo assim, não há pecado, não há nada que incrimine. Uma criança, ela só vai ter consciência e entrar na idade da razão aos 7 anos. É aí que ela entende certo, errado, é que ela tem condição de tomar uma decisão. Aí que começam pecados. Antes disso, não. Agora vamos para o próximo, no sistema religioso. Que mentira é essa? Aqui está. Logo, se o homem já nasce em pecado, então você tem que correr para batizar os recém-nascidos, porque eles estão em pecado e estão perdidos se morrerem. Voltou a tela? Então vamos lá. O batismo infantil. A próxima mentira sobre a salvação. O batismo de crianças é realizado pela Igreja Católica Romana, pela Igreja Ortodoxa e também por ramos do protestantismo. Olha só. Tamanha são as heresias, tamanhas são as mentiras que não constam nas escrituras. Eles pegam um texto isolado aqui e ali, mas dessa ninguém vai escapar. Eu garanto para vocês. São crianças anglicanos, presbiterianos, que no Brasil tem muito presbiteriano e tem luterano também. Alguns congregacionais e a igreja metodista, né, os metodistas, no batismo são usadas vestes brancas. Então eu queria perguntar para o pessoal aí que está ensinando predestinação, tá? E aliás, não tenho nada contra as pessoas, mas contra esses ensinos de Agostinho, de Hipona, de Calvino, de tantos outros mentirosos que vieram no passado. Pergunta para vocês que creem na predestinação, creem no pecado original. Vocês acham certo isso, batizar crianças? Com medo delas irem para o fogo do inferno porque elas já nascem culpadas do pecado de Adão e Eva? Vocês acham coerente isso? Mais uma pergunta.
Onde consta nas escrituras uma criança que foi batizada após o nascimento? Um infante que foi batizado. Eu quero um texto que mostre que uma criança foi batizada. Você não vai encontrar, meu irmão. Porque o batismo, a imersão, ela implica em arrependimento, em confissão de pecados. E uma criança não tem capacidade de se arrepender de algo que ela não entende. Uma criança não tem capacidade de confessar pecados que ela não sabe que é pecado. Que ela não tem consciência plena disso. Então, logo, mais uma mentira do sistema religioso, e é o desafio para um debate dentro das escrituras. Quem me provar pecado original dentro da Bíblia, quem me comprovar que Maria nunca pecou, que era imaculada, e eu desafio, sim, porque todos esses erros estão atrelados um ao outro. Mesmo que alguns digam, não, isso eu não creio, naquilo eu não creio, mas estão relacionados esses erros. E me mostrar alguém, uma criança, um infante, que foi batizado nas escrituras. Eu desafio. Próxima mentira, meus amados. Próxima mentira. Quanto à salvação, dizem que o homem não pode guardar a lei. Eu, certa vez, discutindo com um sujeito, ele disse, eu perguntei, mas irmão, e com o poder do Espírito Santo na tua vida, com a presença do Pai, com a presença do Machia na tua vida, você não consegue obedecer os mandamentos? Ele diz, nem com o Espírito Santo. E isso era um evangélico que anda com a Bíblia debaixo do braço e que anda, e fica dentro de templo. O cara disse, é impossível, mesmo com o poder do Espírito Santo. Ou ele desconhece os textos que falam que é o Criador quem opera em nós, tanto querer como efetuar. Filipenses 2,13, tudo posso naquele que me fortalece. Se vós permaneceis em mim e eu em vós, dareis muito fruto. Né? Está em João 15. Porque sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, existe toda a provisão necessária dada pelos céus para a nossa salvação. Todo o poder é dado no céu e na terra, disse o Messias. Está em Mateus 28, né, capítulo 18. Todo o poder me foi dado. Então, o que nos falta para alcançar a salvação? A graça que o Messias nos dá é o poder para obedecer os mandamentos. Mas o que essa doutrina maléfica ensina? Que a gravidade do pecado de Adão foi tal que a consequência foi uma tragédia para a humanidade, a qual se tornou uma massa de pecado. Eles chamam, né, no latim, a massa danata. Isto é, um antro pecaminoso e propagador de pecadores. O que eles querem dizer com isso? Que o homem jamais vai conseguir guardar qualquer mandamento. Embora eu reconheça que na condição pecaminosa, na condição afastada do Criador, o homem realmente não consegue. Isso é fato. O Messias disse, sem mim nada podeis fazer, João 15. Mas com a graça dele, a presença dele na nossa vida, isso é possível. E qual é o ponto de discussão? É a próxima mentira deles, chamada predestinação. Aliás, isso está na moda agora, meus irmãos. Isso é muito sério. Você precisa entender a gravidade dessa doutrina de Calvino, de Agostinho, né? Desses vilões da fé, digamos assim, do passado, né? Então, o que a predestinação ensina? Como é possível perceber o sistema agostiniano é estritamente semelhante ao entendimento sobre a graça do reformador João Calvino, o qual foi fortemente influenciado pelo bispo de Hipona. Então veja, Calvino, que era também um padre católico, ele recebeu toda essa influência de Agostinho. Todos eles se influenciavam. Esses pais protestantes, como Lutero, Calvino, Wycliffe, John Knox, esses caras aí, eles foram influenciados por católicos. Eles eram católicos. O que as pessoas não entendem é que a religião protestante é só uma coisa maquiada do mesmo. É você pegar uma casa velha, colocar uma porta diferente, uma janelinha, pintar, é a mesma coisa. Isso é a reforma protestante. Reformar um sistema de erros que já existiam. Então o que eles ensinam? Que logo, se o homem não pode escolher, obedecer, ele não pode. Então, o homem está caído e inábil para escolher o bem. Somente a graça de Deus pode restaurar sua posição original do livre-arbítrio.
essa graça acaba por ser irresistível. Tá aqui o problema. Graça irresistível, quem inventou foi o Agostinho de Hipona. E quando você vê youtubers aqui expondo sua versão sobre salvação, eles estão só sendo papagaios de Agostinho de Hipona, de Calvino, nada mais que isso. Então, existe a graça irresistível, ou seja, não pode ser resistida, pelo menos para algumas pessoas. Essa mesma graça é suficiente e eficiente para a perseverança dos eleitos. Cabe, portanto, a Deus decidir ou predestinar quem receberá e quem não receberá tal graça. Então é basicamente isso. O Criador olha para o fulano e diz, não fui com a cara desse, esse não vai ser salvo. Aí ele olha para o outro, pro Beltrano, fui com a cara desse, vou conceder minha graça para esse. Minha graça é irresistível, vou conceder para esse. Aí o Criador vai, ele marca as cartas e faz acepção de pessoas. Destina uns e outros não. Irmãos, é isso que as Escrituras nos ensinam, meus irmãos amados. Por misericórdia, eu me indigno. Quantas mentiras! Aonde nas Escrituras o Criador faz acepção de pessoas? Pelo contrário, eu vejo um Criador de amor que quer que todos os homens sejam salvos. Todos os homens. Ou eu estou ficando louco? Vamos ver alguns textos. Deixa eu tirar o PowerPoint. E nós vamos aqui ir para a Bíblia online para que você, meu amado, anote esses textos. Você não caia nessas ideias de Calvino, sabe? Essas ideias de Agostinho de Hipona. Aliás, pesquisem sobre a vida de Agostinho de Hipona. Esse cara tinha um problema sério. Ele tinha um amante, embora monge, sei lá, ele tinha uma posição eclesiástica no meio da igreja católica, né? E ele tinha essa amante e vivia em pecado com ela. No caso, fornicação. Então ele tentou de toda forma vencer esse pecado. Ele se autoflagelava, ele pagava penitência, só que ele não conseguia. Então o que esse cara fez? Logo, se eu não consigo vencer, então ninguém consegue. Toda a humanidade está fadada ao pecado, não há como vencer o pecado. Então o cara vai criar uma teologia que se amolde à realidade dele, à experiência dele, para todo um corpo de cristãos, né? Todo um corpo da congregação. E essa doutrina, além de ser tão esdrúxula, tão sem noção, ela é repassada e vai sendo contada por onde existe o ditado: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Mas uma verdade aparente, não de fato. Então vamos lá. O que a palavra diz, meus irmãos? O Criador faz acepção de pessoas, tem cartas marcadas, ele dá a graça irresistível dele para alguns. Vamos ver o que diz as Escrituras. Abra comigo em Timóteo. E você tem que guardar esses textos. 1 Timóteo 2, 4. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho para os amados guardarem esse texto, né? E diz o seguinte: 1 Timóteo 2, deixa eu começar aqui no verso 3, porque isto é bom e agradável diante do Criador, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Pergunta: se o Criador quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como ele pode conceder sua graça irresistível para um e para outro não? Né? Se o Criador quer que todos os homens se salvem, vamos dizer que existe a predestinação. Vamos supor que o Criador pode programar lá, como a gente programa, Linux, código, não sei o que mais lá, Python. Vamos dizer que o Criador fosse um programador. E ele quer que todos os homens se salvem. Logo, ele teria que ter programado todos os homens para salvarem. Vocês concordam comigo?
Se o Criador interferisse realmente no livre-arbítrio do homem, e ele, como um programador de computador, ele programa os seres que ele cria, tira deles, rouba deles o culto voluntário, culto espontâneo, o amor, um amor voluntário, um amor espontâneo. E ele quer que todos se salvassem, então logo ele deveria ter programado todos os homens para se salvarem. Vocês concordam comigo? Porque ele ficaria brincando, né, como um Deus que programa uns, outros não. Não faz sentido, amados. Não faz sentido. Vamos para outro texto? Maravilha? Vamos lá. O Criador, ele colocou dois caminhos diante do homem, tá? Da vida e da morte. E, fazendo assim, o homem recebeu a capacidade de escolha entre um ou outro, como Adão e Eva receberam, tá? Isso está no livro de Deuteronômio, esse texto, 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua casa. As escrituras vão dizer também que o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas antes deseja que ele se arrependa e deixe seus maus caminhos. A escritura também vai dizer: por que eu te destruiria, ó casa de Israel? Ou seja, não é o intuito do Criador destruir. A obra dele não é uma obra de julgar, condenar, executar. Isso não é, assim, digamos, o propósito do Criador. Não, tanto é que diz que o lago de fogo e enxofre foi feito para o diabo e seus anjos. Ele não foi feito para nós, seres humanos. Talvez para os Nephilim, né? Os híbridos lá, descendentes dos anjos caídos. Mas não foi feito para nós, seres humanos. O amor do Pai transcende o entendimento. Ele transcende a lógica até. Qualquer um de nós, caso nossos filhos fossem postos, fossem arriscados, se houvesse uma questão em que pudesse ser definido algo por um sacrifício, nós nos colocaríamos no lugar dos nossos filhos e enfrentaríamos a morte. Mas não, o Eterno, ele entregou o filho dele. E para compreender a dimensão desse amor, para compreender a dimensão disso, nós temos que entender a malignidade do pecado, o quanto ele custou para o nosso Criador, o nosso Messias, aborrecer esse pecado e buscar obedecer o Pai. Pela graça dele, obviamente. Cumprir os mandamentos dele. Essa história de que, pecamos porque somos pecadores. Isso é uma mentira. Nós somos pecadores porque nós pecamos. Porque a partir do momento que você é lavado e remido no sangue do Cordeiro e passa a viver uma vida de obediência, você pratica a justiça, ela se torna um exercício, um hábito, que vai então redundar na formação do seu caráter. Assim como o pecado é um exercício, é uma prática. Quem vive na prática do pecado, pecador. Quem vive na prática da justiça vai se tornar justo. Sede santos como eu sou santo. Isso que a Escritura ensina. Mateus capítulo 5. Então, não é excluída uma possibilidade do cara cair, por exemplo. A pessoa pode cair. Acontece às vezes, mas o que ela faz? Ela se levanta, confessa, deixa e toca a vida para frente. Mas não ela se acomodar no pecado e dizer, pecado original, já nascemos em pecado. Agora, isso é assim mesmo, eu nasci assim, eu só vou viver assim. E justificar o pecado, porque a Escritura diz também em Provérbios que quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Se você observa como o Eterno, ele é tão bom, tão justo, tão misericordioso, que ele dá a todos a mesma chance.
O livro de Eclesiastes vai dizer que o tempo e a oportunidade vem a todos os homens. Então, lá no grande dia do juízo, ninguém vai poder chegar e dizer: aquele foi mais bem beneficiado do que eu. Porque eu não tive acesso a essas verdades. Eu fui ensinado tudo errado. Não vai. Todos terão igual oportunidade para amar e servir ao Criador, meus amados. Você precisa confiar no amor do Pai. Você precisa entender que tudo que o Pai nos pede é justo, santo e bom. O Eterno não pediria para os seus filhos: pare de mentir se não fosse possível parar de mentir. O Eterno não pediria para os seus filhos: guarde o Shabat, guarde o sábado, se fosse algo impossível de ser feito. O Eterno não te pediria para deixar de praticar idolatria e fazer imagens, escultura e adorar esses ídolos, se não fosse possível deixar de adorar esses ídolos. Agora muitos dizem assim: esses 10 mandamentos, os 9, tá bom, mas esse do sábado eu não quero. Porque simplesmente, meus amados, não houve entrega, não houve arrependimento. Não houve aquela aliança de Hebreus: olha, escreverei minhas leis no seu coração, seus entendimentos, eu farei com que eles andem nos meus caminhos. Ainda não aconteceu essa aliança na vida dessas pessoas. Elas estão embriagadas com essas doutrinas protestantes aqui, que eu também já fui enganado por Agostinho de Hipona, já fui enganado por Calvino, já fui enganado por, sei lá, tantos outros desses reformadores aí que existem. Fundaram religiões. Romanos 8? Vamos ler, Romanos 8. Vamos explicar para os irmãos. Aparentemente um texto que fala de predestinação? Será? Irmão, você tem que entender o que é predestinação na visão humana e o que é predestinação na visão do Eterno. Já falei que o Eterno predestinou todos à salvação. Predestinar no sentido de desejar que todos se salvem. Mas vamos lá, Romanos 8, 28. Deixa eu ver se está aparecendo na tela. Tá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Criador, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pergunta para os irmãos que estão no chat: quantos são chamados pelo Criador? Quantos foram chamados pelo Criador? Alguém pode me responder aí no chat? Eu quero ver essa resposta, irmãos. Quantos são chamados? Quantos são chamados? Estou aguardando aqui, tem um delay. Se aparecer aí, Genino, me avisa. Se alguém coloca a resposta. Quantos são chamados? Todos. Obrigado. Obrigado, irmão. Bem louco, magrinho. Obrigado. Todos são chamados. Obrigado, irmã Isabela. Todos são chamados. Quantos são escolhidos? Quantos são escolhidos, irmãos, agora? Vamos lá. Poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Porque o Criador foi com a cara de poucos, é isso? É isso? O Criador foi com a cara apenas de alguns poucos. A maioria, o Criador não foi com a cara dessas pessoas. Vamos, então, raciocinar comigo, amados. 29. Porque os que dantes conheceu, sim, o Criador, ele tem o pré-conhecimento, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, o que já aconteceu, o que está acontecendo. Todas as coisas ele sabe. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o Criador, ele predestinou todos os seres humanos já nascidos. O Pai amou, ele predestinou para serem salvos, conforme a imagem do seu filho, mas ele não obriga ninguém. Essa aqui é a questão. E aos que predestinou, também chamou. Então, novamente, irmãos, quantos ele chamou? Todos ele chamou. Não é possível que eu preciso abrir esse texto, né? Ele chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Beleza, agora é uma etapa que tem que ser cumprida, tá? É como se formar, como ganhar um bacharel. Você tem que passar primeiro pelo ensino fundamental, tem que passar pelo ensino médio. Digamos que o justificado aqui é o ensino fundamental, onde o Pai ele apaga suas transgressões, ele te perdoa os pecados passados e te dá uma novidade de vida, te transforma em uma nova criatura, um novo homem. Você vai andar agora em justiça. E diz: e aos que justificou,
a esses também glorificou. Agora é a segunda fase. Agora é a parte final. O Pai, além de te chamar, de te justificar, ele também tem que te glorificar. Esse é um processo que inclui aí a santificação, ser separado, permanecer justificado. É lógico, porque se a pessoa ela é perdoada, só que ela continua na prática do pecado, ela não foi justificada, porque ela permaneceu no pecado. Aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então, ela precisa passar por essa etapa também. As igrejas estão cheias de crente, cheia, dizendo, fui salvo, tô aqui e tal. Agora, quantas dessas pessoas estão sendo santificadas, irmãos? Quantos de nós estamos sendo santificados? Essa que é a questão. Isso é uma luta diária que nós temos que combater para buscar santidade, separação do pecado, buscar a presença do Pai. Ok? Agora, aos que justificou, esses também glorificou. Então, muitos são chamados. Ok. Todos são chamados pelo Pai. Todos. Porque o Pai entregou o Filho, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para salvar o mundo. Foi o mundo todo que ele deu o Filho para salvar. Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí que está a questão. As pessoas vão crer, as pessoas vão aceitar. Essa que é a questão. Aí está o livre-arbítrio. O Pai não obriga ninguém. Então, as pessoas que o Pai predestinou foram todas a salvação. Todas. O Pai entregou o Filho, deu ao mundo. Tá? Ele quer que todos os homens se salvem. Eu li 1 Timóteo 2,4. Anota aí, ó. Mostra isso para os calvinistas aí, para os pessoal que crê em predestinação. O Pai quer que todos sejam salvos. Todos cheguem ao conhecimento da verdade. Por isso, amados, eu não... aqui ninguém está combatendo ninguém, tá, irmã? Ninguém está combatendo ninguém. O que nós estamos combatendo são as mentiras. As pessoas confundem. Você está falando mal. Você está brigando. Não, cara. A palavra diz para você chamar pecados pelo nome, expor o erro, falar das mentiras. E se eu não cumprir esse papel, eu tenho que mudar o nome do canal para mentira revelada, ou então verdade ocultada. Tá bom, meus irmãos? Vocês querem seguir o pessoal da predestinação? Sigam. Cara, tem amigos que ainda tem uma certa inclinação para isso, respeito, beleza. Só que é erro. Minha amizade não muda o fato de que é uma mentira isso. E por amor, meus irmãos, eu estou alertando. Você quer seguir predestinação? Cara, vai fundo. Vai fundo. Tá? Então, a verdade está aí, meus irmãos, revelada. Assim como durante quase 10 anos nós temos estado aqui, ó, nessa pisadinha. Irmãos, a turma está dizendo que a Bíblia é um lixo ali. Não vá nisso. Irmãos, cuidado com esse arrebatamento, esse pré-arrebatamento secreto. E um monte de gente com raiva. Irmãos, cuidado, irmãos, com esse negócio de predestinação. Meu irmão, se eu ficar sozinho e eu tiver o eterno na minha vida, eu estou satisfeito. Você não entende isso? Meu compromisso é com a verdade, é com o Criador, meus irmãos. Se eu deixar de falar a verdade para você, a pedra que está no teu pé aí, perto de ti, vai falar a verdade. Então é melhor que eu fale do que me eximir de pregar a verdade para os irmãos. Resumindo, pecado original é uma mentira. Pecado original é uma mentira romana, pagã. A teologia da Imaculada Conceição é outra mentira, é uma invenção, tá? O batismo infantil é outra mentira cabeluda, mais cabeluda de todas. E essa questão aí da predestinação, que o homem ele não consegue por si próprio, a não ser que ele seja programado pela graça irresistível do Criador, é outra mentira. Tudo posso naquele que me fortalece. Se vós estiverdes em mim e eu em vós, dareis muito fruto, disse o Messias. Contanto que estejamos perto do Pai, perto do Messias, nós estaremos no caminho certo, meus amados. Que o Pai tenha misericórdia de nós. Verdade, Nazareno. Armínio e Calvino não tem nada a ver com as escrituras.
O povo não entende isso. Meu irmão, quem quiser, veja, irmãos, aqui, eu não estou aqui para obrigar ninguém, eu sou um irmão, uma ovelhinha que fala. A ovelhinha que fala, entendeu? Para apontar o caminho apenas para o Messias. Não sou nada. Não sou nada. Eu abandonei título de pastor, título de teólogo. Eu não tenho nada com isso. Não sou nada. Eu sou uma pessoa que lê, sabe ler as escrituras e entender, interpretar. Como qualquer um de vocês. Então, quem quiser seguir Calvino, Agostinho, Armínio, Ellen White, quem quiser seguir Joseph Smith, Charles Russell, meu irmão, fica à vontade. Mas eu e minha casa serviremos a Yahweh, nosso eterno Criador dos céus e da terra. Tá bom, meus irmãos? Um forte abraço a todos. Que o Criador abençoe vocês, a vida de vocês. Até um próximo estudo, se o Eterno permitir. Shalom, shalom.